Tem dias em que tudo sai do lugar e a gente resiste, sem perceber que é aí que a vida tenta nos mostrar outro caminho. Naquela manhã, a padaria fechada parecia só um atraso, mas bastaram 5 quadras a mais, 2 sorrisos inesperados e um novo encontro para Iron entender que nem todo desvio é perda, às vezes é destino. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui, cada história é um refúgio. Enquanto o mundo lá fora pesa, a gente abre espaço para sentir, refletir e lembrar que ainda existe bondade, recomeço e sentido. Tudo em narrativas que aquecem o coração e ficam com você depois que terminam. Quero mandar um abraço muito especial para Socorro Costa de Vigo, na Espanha, Marlene, de Penápolis, São Paulo, e Simone Ribeiro, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente, fazendo parte dessas histórias que tocam o coração. Iron acordava às 6 da manhã todos os dias. Não porque o alarme o obrigasse, o corpo havia aprendido sozinho, há anos, a emergir do sono antes do segundo toque. Ele se levantava, ia à academia, voltava para o chuveiro, trocava de roupa e seguia para a padaria da esquina antes de ir ao trabalho. Sempre a mesma padaria, sempre o mesmo café sem açúcar, sempre a tapioca com queijo. Era uma vida de bordas bem definidas, e ele preferia assim. À noite, voltava para a mansão vazia, jantava alguma coisa simples e dormia às 10. Não tinha família próxima. Havia tido uma esposa, mas esse capítulo se encerrara anos atrás, sem filhos e sem ressentimentos graves. Apenas o reconhecimento tardio de que 2 corações podem ser honestos um com o outro e ainda assim não combinar. Desde então, Iron construiu ao redor de si uma espécie de paz ordenada. As pessoas ao redor confundiam isso com distância. Não era distância, era escolha. Havia, porém, uma brecha nessa armadura que ele nunca havia conseguido fechar. Crianças. Não sabia explicar por quê. Talvez fosse a honestidade delas, ou o fato de que, com uma criança, não existe subtexto nem jogo. Elas pediam o que queriam, diziam o que sentiam e acreditavam no mundo com uma intensidade que os adultos haviam esquecido como exercer. Iron nunca conseguia dizer não para uma criança, e nem tentava. Era seu único ponto cego, e ele o guardava com cuidado porque não combinava com nada da imagem que projetava. Até aquela segunda-feira de manhã, ele saiu da academia com o passo firme de quem tem horário para cumprir. Quando dobrou a esquina de costume, parou. A padaria estava fechada. Uma placa manuscrita na porta anunciava: reformas. Voltamos em breve. Iron ficou parado por um momento, olhando para o aviso como se esperasse que mudasse de ideia. Não mudou. Então tirou o celular do bolso e pesquisou padarias próximas. Apareceram várias, grandes, com menus digitais e avaliações medianas. Estava quase selecionando a primeira quando outro resultado chamou a atenção. Uma padaria pequena, sem foto elaborada, mas com comentários que surpreenderam. A melhor tapioca da cidade. Parece a casa da avó. Atendimento carinhoso de verdade. Ficava 5 quadras fora da rota. Eram 7h20. Ele tinha reunião às 9. Guardou o celular e foi. O lugar era pequeno de verdade. Tinha talvez 6 mesas de madeira escura, plantas em vasos espalhadas pelos cantos e uma luz amarelada que tornava tudo mais quente. O tipo de luz que convida a pessoa a sentar e ficar. Iron entrou, olhou ao redor com a expressão discreta de quem avalia, sem parecer que avalia, e foi então que a atendente se aproximou. Ela era jovem, de pele escura e lisa, cabelo preso num coque simples que deixava o rosto livre. Tinha uma bata cor de creme, com o nome da padaria bordado no peito, e o que Iron notou primeiro foi o sorriso. Daquele tipo espontâneo, que não precisa de motivo, que parece simplesmente a forma natural de uma pessoa existir no mundo. Ela disse bom dia com uma voz tranquila e perguntou o que ele desejava. Café sem açúcar e uma tapioca com queijo, respondeu ele. Fica à vontade,
disse ela, e voltou para trás do balcão com o mesmo jeito leve com que havia chegado. Iron sentou perto da janela. Do lado de fora, o movimento da rua começava a ganhar vida. Ele colocou o celular sobre a mesa, mas não o abriu. Ficou olhando para a rua e percebeu, com alguma surpresa, que estava bem ali. A tapioca chegou quente. Ele deu a primeira mordida, e era exatamente o que as avaliações prometiam. Boa de verdade. Foi nesse instante que duas figuras apareceram à sua frente. Iron ergueu os olhos e encontrou duas meninas. Tinham uns 8 anos e eram idênticas. Mesma altura, mesma pele escura, mesmo coque com fitas cor-de-rosa no cabelo. Usavam uniformes iguais e mochilas iguais, e compartilhavam a mesma expressão de quem está absolutamente confiante no que está prestes a fazer. A que estava à esquerda falou primeiro. Bom dia, senhor. Estamos fazendo uma pesquisa para a escola. O senhor pode responder algumas perguntas? Ele olhou para elas. Elas olharam para ele. E Iron, que havia dito não para fornecedores, para sócios, para advogados e para a própria ex-esposa numa tarde difícil, abriu a boca e disse, pode perguntar. As meninas se entreolharam com uma satisfação silenciosa, como se acabassem de confirmar algo que já esperavam. A pesquisa tinha 12 perguntas. Algumas sobre hábitos alimentares. O senhor prefere pão francês ou de forma? Outras sobre preferências de lazer e ao menos 2 que pareciam ter escapado do tema escolar por quilômetros. O senhor gosta de sorvete? E o senhor tem cachorro? Iron respondeu a todas com seriedade e quando chegou ao final, a menina da direita anotou a última resposta no caderninho com satisfação. Muito obrigada, disse a da esquerda. De nada, respondeu ele. Quando estava prestes a voltar para o café, a outra acrescentou. O senhor pode voltar mais vezes. A pesquisa tem continuação. Iron olhou para elas por um segundo. Depois, olhou para a tapioca, que estava realmente muito boa, e disse que voltaria. Ao sair, passou pelo balcão. A atendente estava organizando pães numa prateleira, e ele só então percebeu que ela havia acompanhado toda a cena com aquele sorriso quieto de canto de boca. O tipo de sorriso que diz eu vi tudo sem precisar de palavras. Ele não disse nada. Ela também não. Voltou na terça. Voltou na quarta. Voltou na quinta. A padaria havia se tornado, sem que ele houvesse tomado uma decisão consciente a respeito, a padaria da esquina nova. As meninas se chamavam Aurora e Amanda. Ele soube porque, no terceiro dia, Aurora escorregou e disse o próprio nome antes que Amanda pudesse cutucá-la. E as duas riram ao mesmo tempo, com aquela gargalhada idêntica que ecoa. A atendente se chamava Tawane. Ele soube porque, no quinto dia, um cliente mais velho entrou e a chamou pelo nome com a familiaridade de quem frequenta o lugar há anos. Aaron não perguntou nada, apenas registrou. Eram conversas breves, as das meninas. Ele chegava, pedia o café e a tapioca, sentava perto da janela e elas apareciam eventualmente. Às vezes com o caderninho, às vezes sem, às vezes só para dizer oi e contar alguma coisa aleatória que havia acontecido na escola. Tawane circulava pelo espaço com aquela calma de quem conhece cada centímetro do lugar, e às vezes os dois trocavam alguma palavra sobre o tempo, sobre o movimento da semana, sobre o sabor de uma novidade no cardápio. Nada significativo. Apenas a conversa natural de duas pessoas que se encontram no mesmo lugar todo dia. Até que numa manhã, sem aviso e sem preparação, Aurora puxou a cadeira à sua frente, sentou com o cotovelo na mesa e disse, como se estivesse comentando o clima. O senhor pode ser nosso padrinho? Aaron ergueu os olhos da xícara. Amanda completou com a mesma naturalidade da irmã. Nosso papai foi pro céu. Faz um tempo já. Tawane apareceu do balcão num segundo, com o rosto entre o embaraço e o desespero contido. Meninas, a voz saiu firme, mas baixa, como quem não quer transformar aquilo numa cena. Não é assim que se faz. Me desculpe, senhor, elas... Tudo bem, disse ele. Havia no ar um silêncio estranho. Tawane olhava para as filhas com aquela expressão que só mãe consegue fazer.
Uma combinação de amor e paciência à beira do limite. As meninas olhavam para Iron esperando. E ele olhava para as três, sentindo alguma coisa que não conseguia nomear com precisão, mas que era quente e real. Então se virou para Aurora e Amanda e disse: "Vamos nos conhecer melhor primeiro. Se vocês gostarem de mim, eu aceito." As meninas se entreolharam. O silêncio durou menos de um segundo. "A gente vai montar uma lista", disse Amanda. "Com testes", completou Aurora. Tawane fechou os olhos por um instante. Respirou fundo e reabriu para olhar para ele. Airon apenas levantou levemente as sobrancelhas, como quem diz: "Foi mal, mas não me arrependo." A lista tinha 9 itens. Ele soube da existência dela no dia seguinte, quando as meninas chegaram com uma folha de caderno dobrada ao meio e a entregaram com a solenidade de um documento oficial. Havia itens como levar a gente tomar sorvete, ir ao parque, saber o nome da nossa boneca favorita e, no final, escrito com uma caligrafia menor e mais cuidadosa que o restante, "não sumir." Esse último item ele leu 2 vezes. Os encontros passaram a acontecer no fim da tarde, quando Tawane fechava a padaria e ele já havia saído do trabalho. Era o horário em que a cidade desacelerava. O sol mais baixo, as ruas menos cheias, e os 4 caminhavam até algum lugar próximo sem muita cerimônia. Ele comprava sorvete numa tarde, levava as meninas ao parque em outra, empurrava o balanço enquanto Tawane sentava num banco próximo, às vezes olhando para as filhas, às vezes olhando para um ponto indefinido no horizonte com uma expressão que misturava cansaço e carinho numa medida que ele aprendia, aos poucos, a reconhecer. Havia momentos em que os dois ficavam lado a lado em silêncio. Ele com as mãos nos bolsos, ela com os braços cruzados de leve, enquanto as meninas corriam na grama, e era um silêncio que não pesava. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já estão, de alguma forma, confortáveis uma com a outra, mesmo sem ter percebido quando isso aconteceu. Numa tarde, ele as levou até a sua casa. A reação das meninas ao entrar pelo portão foi imediata e sonora. Aurora ficou parada na entrada da sala com a boca aberta. Amanda caminhou devagar até o meio do cômodo, olhou para o teto e disse com toda a seriedade de quem está chegando a uma conclusão importante: "O senhor mora aqui sozinho?" "Moro", disse ele. As duas se entreolharam com aquela comunicação silenciosa de gêmeas que os adultos ao redor nunca conseguem decifrar completamente. Tawane ficou perto da porta por um momento. A mansão era grande, clara, com janelas que iam do chão ao teto e uma sala decorada por alguém que entendia de espaço, mas não de companhia. Elegante, precisa e ao mesmo tempo vazia, de uma forma que não era sobre móveis. "Entra", disse Airon, sem drama. Ela entrou. Enquanto ele mostrava o jardim para as meninas, que correram para ver a piscina com uma animação que parecia inesgotável, Tawane ficou parada na varanda, olhando para a extensão do quintal. O vento movia levemente as folhas das palmeiras plantadas nas bordas, e ela não disse nada por um bom tempo. "É bonito aqui", disse ela por fim, com uma voz tranquila. "É grande demais", respondeu ele. Ela virou o rosto para olhá-lo, e havia naquele olhar uma compreensão que ela não verbalizou. Não precisava. 2 meses depois do primeiro encontro, as meninas chegaram à padaria numa manhã de sexta-feira e encontraram Airon na mesa de sempre. Aurora colocou o caderninho sobre a mesa com uma seriedade que ele já havia aprendido a respeitar. "A gente decidiu", disse ela, "e a mamãe disse que você já está pronto", completou Amanda. Airon olhou para Tawane, que estava atrás do balcão, e que, quando encontrou os olhos dele, desviou o rosto com um sorriso que tentava esconder e não conseguia. Ele voltou para as meninas. "Então, eu aceito." As duas pularam, literalmente, e o café da manhã naquele dia demorou mais que o habitual, porque havia muito a comemorar, e gêmeas de 9 anos têm uma capacidade impressionante de celebrar qualquer coisa com energia suficiente para agitar uma sala inteira. As semanas seguintes trouxeram uma presença mais constante,
E com ela, momentos que ninguém havia planejado e que pesaram mais do que os planejados. Numa tarde de terça-feira, Tawane ligou com a voz diferente. As meninas estavam doentes, febre e tosse, as duas ao mesmo tempo, como faziam tudo. Aaron desligou o celular, ligou para um amigo médico que atendia numa clínica particular, marcou consulta para aquela mesma tarde e foi buscar as 3. Tawane estava na calçada quando ele chegou, com uma menina em cada mão e a expressão de quem mantinha a calma por esforço puro. Quando viu o carro parar, ela abriu a boca para dizer alguma coisa. Provavelmente que não era preciso, que ela daria um jeito. Mas ele apenas abriu a porta traseira e disse: "Vamos logo, antes que o consultório encha." Ela fechou a boca. Entrou. O médico examinou as duas com atenção, diagnosticou uma virose comum e receitou o que precisava. Aaron pagou a consulta, foi à farmácia, comprou os remédios e quando voltaram à padaria, com as meninas mais quietas, encostadas uma na outra no banco traseiro, Tawane ficou um momento sem falar. "Você não precisava", disse ela por fim. "É o que os padrinhos fazem", respondeu ele. Havia algo no tom que não era arrogância nem condescendência, era apenas a afirmação direta de alguém que havia escolhido estar ali e não via motivo para transformar isso numa conversa longa. Tawane olhou para ele por um segundo, a mais do que o necessário. Depois disse obrigada com uma voz que carregava mais do que a palavra costuma carregar. Numa semana de férias escolares, os 4 passaram uma tarde inteira na casa dele. Aaron havia comprado tinta e papelão, sem motivo aparente. Só uma ideia vaga de que as meninas gostavam de fazer coisas com as mãos. A tarde foi barulhenta e colorida, e ao final havia tinta nas mesas, nos aventais improvisados e em pelo menos uma almofada do sofá, sobre o que ninguém disse nada. Quando anoiteceu, as meninas adormeceram no sofá da sala, uma encostada na outra, com as mãos ainda levemente manchadas de guache azul. Aaron colocou uma manta sobre as duas com um cuidado que Tawane acompanhou da entrada da sala, sem se aproximar. Depois os dois foram para a varanda. Era uma noite de brisa leve, com o céu aberto e as estrelas surgindo uma por uma, como se estivessem chegando com calma. Eles ficaram sentados nas cadeiras de madeira, aquelas que ele havia colocado ali sem nunca ter alguém para ocupar do lado de fora. E por um tempo, a conversa foi sobre coisas simples, um sabor novo que ela havia testado no cardápio, uma reunião difícil que ele havia tido no trabalho. Mas as horas foram passando e as conversas simples cederam espaço para outras. Tawane contou sobre o marido com a voz calma de quem já foi ao fundo do luto e voltou, não sem cicatriz, mas sem afogamento. Ele havia morrido 2 anos antes, de algo rápido demais para que houvesse tempo de se preparar. As meninas tinham 7 anos. Ela havia mantido a padaria aberta porque precisava de algo concreto para fazer todos os dias. Um motivo para sair da cama quando os motivos pareciam escassos. "A padaria sempre foi nossa", disse ela. "Começamos juntos. Manter ela aberta foi a minha forma de continuar o que a gente construiu." Aaron ouviu sem interromper. Depois de um silêncio que não era vazio, mas cheio, ele contou sobre o casamento que havia terminado, sobre a sensação de fracasso que carregara por um tempo, até entender que algumas histórias chegam ao fim e isso não precisa ser culpa de ninguém. Sobre a escolha de viver sozinho, que havia sido uma escolha até deixar de ser. "Até quando?" perguntou ela, com uma voz suave. Ele olhou para ela. "Até agora", disse ele. O vento passou entre eles. Ela não desviou os olhos. E então, de uma forma que não teve início marcado, que simplesmente aconteceu como as coisas verdadeiras acontecem, sem ensaio, ele se inclinou levemente na direção dela, e ela não recuou. O beijo foi quieto. Não foi impulsivo nem dramático. Foi o tipo de beijo que acontece quando 2 pessoas já estiveram perto o suficiente, por tempo suficiente, para que aquele momento se tornasse simplesmente inevitável. Durou pouco. Quando se afastaram, nenhum dos dois disse nada de imediato. Então ela disse: "As meninas vão ficar loucas", e ele riu,
Um riso real, daquele tipo sem cálculo nenhum, e ela riu junto, e a varanda ficou cheia daquilo por um bom tempo. Eles não rotularam nada naquela noite. As coisas entre eles foram crescendo com a mesma calma com que a padaria havia se tornado parte da rotina dele, sem declaração formal, mas com uma presença que ia preenchendo o espaço aos poucos. Foram encontros mais frequentes, mensagens ao longo do dia, sobre coisas banais que, por algum motivo, tinham graça quando eram para ele. Ele passou a aparecer na padaria em horários além do café da manhã. Ela passou a aceitar caronas sem protestar. Quem olhasse com atenção perceberia. Ele estava menos contido e ela menos cansada. Quando chegou o dia de contar para as meninas, foi numa tarde comum de sábado, no jardim da casa dele. Aurora e Amanda chegaram correndo de algum canto do quintal. E Iron disse, com a simplicidade de quem não vê motivo para dramatizar: "Preciso contar uma coisa para vocês. A mamãe e eu estamos juntos." Aurora virou para Amanda. Amanda virou para Aurora. Depois as duas gritaram ao mesmo tempo. Um grito de alegria tão súbito e tão intenso que um pássaro saiu assustado da árvore mais próxima e pularam sobre os dois com a força desproporcional que crianças felizes costumam ter. Tawane riu até os olhos ficarem úmidos. Aaron ficou com as duas meninas penduradas no pescoço e usou isso como desculpa para não ter que mostrar o rosto por alguns segundos. Um ano se passou com uma velocidade que ele não havia esperado, porque dias cheios passam diferentes de dias vazios, e os dele haviam mudado. Numa tarde de domingo, enquanto as meninas corriam no jardim e o sol descia devagar sobre as palmeiras, Aaron chamou Tawane para sentar na varanda. Ela veio com 2 copos de limonada, desconfiando de nada. Ele esperou ela sentar. Então se levantou, enfiou a mão no bolso do calção e se ajoelhou na frente dela. Tawane abriu a boca e não fechou mais. "Quero que vocês 3 morem aqui", disse ele, com a voz firme de sempre, mas com algo nos olhos que ela nunca havia visto antes. Algo que parecia ao mesmo tempo nervoso e absolutamente certo. "E quero te pedir em casamento. Não porque a casa é grande demais, mas porque você é a razão pela qual ela finalmente faz sentido." Tawane olhou para o anel, olhou para ele, olhou para as meninas que tinham parado de correr e observavam a cena com a respiração suspensa e os olhos arregalados. Sim", disse ela. O quintal explodiu de novo. Aurora e Amanda vieram correndo, gritando coisas que ninguém conseguiu entender direito. E os 4 ficaram ali juntos por um longo tempo, no meio do barulho feliz de uma família que havia se formado de um jeito que nenhum deles havia planejado, e que por isso mesmo parecia ter sido feita com mais cuidado. 5 anos depois, a padaria de Tawane havia crescido. Tinha mais mesas, mais funcionários e uma vitrine nova que ela mesma havia escolhido, de vidro liso que mostrava cada doce com a clareza de quem tem orgulho do que faz. Aurora e Amanda tinham 14 anos e já ajudavam nos fins de semana com uma competência que encantava os clientes habituais. E no colo de Tawane, naquela tarde de sábado, havia um menino de 1 ano que olhava para o mundo com os olhos grandes e curiosos que Aaron reconhecia, porque eram iguais aos seus. Ele ficou parado na porta da padaria por um momento, olhando para aquela cena, para as filhas atrás do balcão, para a mulher que havia transformado uma receita de tapioca num lar, para o menino que havia chegado num capítulo que ele nunca imaginara escrever. Entrou. O sino da porta tilintou. Tawane ergueu os olhos e sorriu. Aquele sorriso de sempre, o mesmo do primeiro dia que não havia mudado nada. Ele foi até ela, sentou ao lado e ficou. Há pessoas que chegam à nossa vida pela porta errada, pela padaria errada, na rua errada, no dia em que tudo parecia fora do lugar. Aaron aprendeu que uma rotina segura pode nos proteger do sofrimento, mas também pode nos afastar das coisas mais bonitas que a vida reserva. Às vezes, basta uma placa de fechado e a coragem de percorrer 5 quadras a mais para que tudo mude. E você, em que momento essa história mais tocou o seu coração?
Conta aqui nos comentários. A gente quer muito saber o que você sentiu ao ouvir cada parte. Se essa história te fez bem de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal Histórias Emocionantes para Ouvir. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias que aquecem e fazem refletir. Obrigado pela sua companhia. Que você leve um pouco dessa história com você. Fique com Deus e até a próxima.